e te convido para aprender agora comigo, aprender um pouco mais sobre saúde. A gente precisa entender o bom funcionamento do nosso corpo e hoje a gente tem aqui um médico muito querido que vai explicar para a gente que a medicina pode ser descomplicada. A gente vai conversar com ele sobre essa medicina descomplicada e também depois a gente vai falar um pouquinho sobre os tratamentos do câncer, né? A gente sabe que precisa de uma atenção especial, principalmente nesse momento de pandemia. Então, para isso eu recebo o médico, speaker, anestesista, criador do portal Descomplicando a Medicina, Dr. Fábio Zanatta. Seja bem-vindo, Dr. Fábio. Como vai? Tudo bem? Cláudia, tudo bem? Como é que vai? Te convidar para sentar aqui. Obrigado. Tô bem, graças a Deus. Seguindo, caminhando e aprendendo. E agora querendo aprender mais contigo, né? Obrigado, Descomplicando a Medicina. Qual que foi a intenção desse canal? Olá, todo mundo que acompanha a gente. Boa tarde para você. Boa tarde, Cláudia. Obrigada, boa tarde. A gente teve uma criação, na verdade, que a gente tem sempre em contato com os alunos de medicina e a medicina nem sempre é um assunto muito fácil, principalmente nas faculdades, né? A gente tem muita teoria, tem que ser aprendido muito rápido. A evolução da medicina, ela é muito complexa, muito nome difícil, muitas doenças, complexidade muito grande e às vezes o próprio estudante de medicina não consegue absorver, assimilar aquilo que ele está aprendendo na faculdade com aquilo que ele vê na prática, porque às vezes não é de livro. Você tem que ter uma interpretação, você tem que ter uma simetria da teoria com a prática. Então, o que veio à nossa cabeça, que a gente tem contato com os alunos e residentes, é tentar trazer um pouquinho da experiência que a gente já vem vivenciando na prática médica para esses alunos a terem um pouquinho mais de facilidade na compreensão. Então esse canal seria mais para os estudantes de medicina e não especificamente para os leigos, para os pacientes dos médicos? Sim e não, porque se a gente analisar que os estudantes de medicina, eles têm que começar do zero, eles têm que aprender do zero. E um estudante de medicina que começa a faculdade, começa a sua especialização, é igual a uma pessoa normal, a uma pessoa que não normal que eu falo que não faz a área da saúde. Então, a nossa linguagem vai desde o estudante, da pessoa leiga que não tem nenhum conhecimento da área, até para o especialista, obviamente, do que a gente trata, do que a gente fala, para levar eles as informações corretas do básico ao avançado. Olha lá que legal, uma novidade, né? Coisa boa. Onde é que a gente entra? Como é que a gente conhece esse portal? A gente pode entrar pelas mídias sociais, o Instagram, @Dr. Zanatta, o YouTube, Descomplicando a Medicina, e pelo portal também, que a gente tem podcasts, nós temos artigos de todos os temas que estão abordando aí no dia a dia, que é mais fácil se familiarizar, né? Com uma linguagem que a gente está abordando, está atuando, que é no site www.descomplicandoamedicinatudojunto.com.br. E lá tem vários assuntos. Por exemplo, eu quero saber sobre diabetes. Eu entro lá, vai ter uma explicação mais tranquila, mais fácil de compreensão sobre diabetes, é isso? Exato, a gente consegue abordar um pouquinho de cada tema, as coisas mais comuns, até um pouquinho mais complexas, que a gente traz convidados de todas as áreas. Como eu sou especialista em anestesia, eu tenho contato com as diversas especialidades cirúrgicas, isso é muito bom. Então, eu consigo trazer ginecologista, eu consigo trazer gastroenterologista, consigo trazer cirurgião oncológico, cirurgião torácico e assim por diante, para falar de tudo os temas que a maioria da população e os estudantes, eles têm dúvida. Então, tabagismo, uso de drogas ilícitas, hipertensão, diabetes, o que é dengue, a gente falou muito no portal sobre coronavírus, quais são as situações, quando saiu as notícias sobre ibuprofeno, se podia utilizar ou não, raio-x, tomografia, a gente explicou certinho quais eram as características. Então, tudo lá no portal, podcast, YouTube, tudo lá a gente consegue explicar de uma forma descomplicada. Ó, que joia. Quero um exemplo, já que você falou de ibuprofeno, a gente pode ou não pode tomar ibuprofeno na suspeita da Covid? Exato. Falaram tanto do ibuprofeno quanto dos medicamentos antihipertensivos, né, que eles eram facilitadores da infecção do vírus na célula. Então, saíram estudos falando que não era para ser utilizado, depois saíram os estudos falando que podia ser utilizado, e aí ficou naquele marasmo, olha, use com recomendação do seu médico, igual a cloroquina. A gente tem um grande estudos dos lados dos defensores, dos lados dos críticos, mas ainda não se chegou a um consenso realmente se vai ou não vai, e por isso que a gente tem os médicos entrando diretamente em contato com o paciente e pesando o melhor custo-benefício.
temos estudos falando que são eficientes, tem estudos falando que não são eficientes. Então, nesse momento, a gente tem que também ter uma parcimônia bem grande, porque é uma doença muito nova, os estudos são muito novos, o tratamento está se desenvolvendo muito rápido, a vacina, se a gente imaginar a evolução da espécie humana, nós temos as vacinas para poliomielite, para o sarampo, para propriamente a influenza, que demorou demais, aí, às vezes séculos, para se desenvolver uma vacina, e a gente está falando em desenvolvimento de uma vacina em menos de 6 meses. Isso para uma ciência médica, isso é uma coisa absolutamente muito rápida. Então, os estudos eles estão sendo feitos com muito investimento, com muita atenção. Todos, praticamente, os laboratórios, os cientistas estão focados nesse tipo de doença. Se deu um pouco de pausa nos estudos de outras comorbidades para focar bastante no fato do coronavírus, porque a gente sabe, né, devastou todas as economias, levaram aí um monte de desemprego. Mas eu não entendi, afinal de contas, a gente pode usar ibuprofeno, a gente pode continuar tomando hipertensivo, tem um monte de telespectador que toma hipertensivo, ou não? Sim, deve ser feito o acompanhamento, deve ser feito a continuação do seu tratamento. Quando se levou em conta que os antihipertensivos é que levavam o maior risco, é porque a gente estava se falando de pessoas que têm comorbidades. Então, não é o remédio, não é aquela pessoa que faz o uso do remédio que vai ficar com a Não é por causa do remédio, Isso. É por conta da comorbidade que ela já tem. Exato, que ela já tem. Então, assim, ela já vem sofrendo de uma doença crônica, ela faz o tratamento com antihipertensivo e este fato de ter uma doença crônica, esse fato de ter já uma predisposição, facilita a infecção pelo coronavírus. Ok. Você falou de tratamento que deve ser continuado, né? A gente tem visto aí muita gente evitando sair de casa, com isso retardando o diagnóstico do câncer, muita gente deixando de prosseguir nas sessões de quimioterapia. Como é que está isso? Porque eu tenho conversado aqui, eu conversei semana passada com um cardiologista e ele deixou um alerta muito grande, né? Que na dúvida, sentiu dor e ele explicou quais são os sinais. Tem que ir para o pronto-socorro sem medo, porque tem muita gente, infelizmente, morrendo em casa porque teve um infarto. Conversei com uma neurologista que disse que também o índice de pessoas com um AVC sem um atendimento rápido também aumentou, ou seja, as sequelas aumentaram, inclusive o óbito também. E aí, em relação ao câncer, eu também estou sabendo que tem uma turma amedrontada e que parou o tratamento, é isso? Exato, Cláudia. É o seguinte, a gente tem que dividir o cenário da medicina hoje em dia em duas frentes. A medicina comum, que a gente está acostumado, que são os pacientes que têm algum sintoma, alguma sintomatologia ou mesmo alguma doença prévia, precisa ir no médico, precisa ir ao hospital e fazer o seu tratamento. As pessoas que já estão recebendo o tratamento, continuar o seu tratamento. E o tratamento do coronavírus. Os hospitais, quando se iniciou essa pandemia, essa crise, eles não tiveram tempo para se preparar para fazer a divisão completa dos atendimentos, coronavírus e da atividade. Então, acabou se misturando essa atividade dentro do hospital. Obviamente, o risco de ser infectado, UTI, enfermaria, era grande. Mas, durante esse procedimento, durante esse tempo, os hospitais conseguiram se organizar para dividir por alas, dividir por setores. Então, as pessoas que têm o tratamento, precisam fazer tratamento, tanto diagnóstico quanto acompanhamento, elas estão totalmente isolados em áreas diferentes dos pacientes que podem ter o risco de estar com coronavírus. Então, se você tem tratamento, se faz o tratamento ou se tem alguma dor, precisa ir para pronto-socorro ao hospital, não deixe de ir, porque isso pode ser fatal, isso pode ser muito prejudicial, postergar um tratamento, por exemplo, postergar um diagnóstico do seu médico, e isso leva a consequências futuras. Então, a gente fala na parte oncológica, eu trabalho excepcionalmente no 80% da minha atividade com pacientes oncológicos, e a gente vê que esse tempo foi crucial para as pessoas que deviam ter feito um diagnóstico. Se tivessem feito um diagnóstico, tinham ter feito um tratamento adjuvante, seja ele com quimioterapia, radioterapia ou mesmo procedimento cirúrgico, e estariam tratados, estariam curados ou pelo menos estariam constantes. Esse período de 3 a 4 meses, se você for pegar, por exemplo, câncer gástrico, câncer coloretal, câncer endócrino, isso são cânceres muito agressivos muitas das vezes. E
3, 4 meses, por exemplo, é o tempo do paciente se curar ou perder a sua vida. Isso é muito triste. Tanto que ontem a gente fez uma cirurgia, era para ter feito uma cirurgia de câncer gástrico, o paciente veio fazendo a evolução, decidiu ficar em casa, 3 meses teve sua vida comprometida por um tratamento irressecável do tumor que estava ali regional avançado. Puxa vida, tá vendo só? A gente precisa compreender essa divisão, essa segurança e seguir em frente com aquilo que a gente está fazendo em relação ao tratamento de saúde. Doutor, eu vou te pedir 2 minutinhos e agora eu vou fazer uma coisa assim, ó, nem combinei isso contigo, mas aberta. Imagina que você encontrou o Dr. Fábio Zanata numa festinha, só tem vocês dois e você tá cheio de dúvida aí para saber sobre a sua saúde. Pode perguntar o que você quiser saber sobre saúde e aí ele responde de forma descomplicada, tá bom? Vamos voltar aqui com o Dr. Zanata e com as perguntas, né? Voltar contigo e com a turma que tá em casa. Já que a gente resolveu fazer companhia, vamos botar a turma para bater papo com a gente, né? Agora é o momento mais legal, né? Que a gente tem interação com o pessoal. Isso é bom. Vamos colocar a primeira pergunta aqui na tela. Vamos lá ver quem é que está querendo interagir com a gente, qual é a dúvida que essa turma tem. Já está na tela. Eu tenho diabetes e às vezes me sinto mal, mas ainda morro de medo de ir ao médico. Qual é a melhor opção para mim? Quem que mandou a perguntinha? Não tem o nome. Não tem o nome. Obrigado aí pela participação e pela sua pergunta. É o seguinte, toda vez que a gente tem alguma doença crônica ou de base, seja hipertensão, diabetes, hipotireoidismo e assim por diante, a gente precisa fazer um controle com o seu médico que te acompanha, seja endocrinologista, um clínico geral. Quando você tem algum problema, passa mal, você é frequente passar mal ou passou mal por algumas vezes, você precisa avisar o seu médico para ele investigar, fazer o diagnóstico, o tratamento, se for o caso. Alterar a quantidade de medicação, ou se você não se adaptou à medicação, ele vai trocar ela para você. Não é só porque a medicação faz o mesmo efeito que não existe diferença entre eles. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se a pessoa é paciente do SUS, ela tem o médico dela? Normalmente, não. Então, vamos pensar nessa situação também. Só que se a pessoa faz o tratamento no SUS, ele procura o seu postinho de saúde, que aquele médico ele é fixo naquele determinado dia. Então, no caso, se for esse o caso, se for paciente do serviço público, ela deve ir sim. Ela deve sim ao UBS, ao PSF dela, o Programa de Saúde da Família, que ele tem um postinho, que este médico com certeza vai ser o médico clínico geral que vai atender ela e vai saber a melhor necessidade para contornar essa situação. Se é um sintoma pontual ou se é um sintoma que vem acontecendo e precisa remodelar o tratamento. Beleza, porque assim, às vezes me sinto mal e ficar assim, ó, passando mal, não. Hoje eu tive uma notícia tão triste, eu tenho uma grande amiga, uma assessora de imprensa que trabalha com a gente, que tem diabetes descompensou, ela desenvolveu uma doença seríssima, que eu esqueci o nome, um nome complicado, tá na UTI, já tá até entubada e a gente tá aqui pedindo a Deus para que ela fique bem. Mas não pode passar mal e ficar em casa de jeito nenhum, tá? Exato. Próxima pergunta, vamos pra tela. Sempre tive muitas dúvidas sobre termos técnicos quando vou ao médico. Não existe uma forma mais fácil de falar, me sinto meio burra. Somos todas assim, viu? É exatamente isso. É muito frequente as pessoas, principalmente que não têm contato ou que não são da área da saúde, terem essa dificuldade. Porque a medicina leva ao profissional sempre estar falando em termos técnicos que é mais fácil, está mais habituado. É igual um economista falar de PCA, aquelas siglas que todo mundo fala, que isso aí é pior ainda. GPM, Selic, então todo mundo tem a dificuldade. É muito interessante que você, se tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa fora do seu entendimento, procure alguma rede social, procure algum médico que você tenha confiança, alguém que já te falou e procure esse conteúdo que você tenha dúvida. Porque às vezes você pode estar sentindo aquilo, o sintoma, e você está vendo que é o tratamento na televisão, no site, mas não está relacionando o seu sentimento com aquela palavra. Então, a gente tenta no nosso site, nas nossas redes sociais, sempre falar do básico, avançado, para a pessoa ir entendendo o que a gente está falando e assim aumentando o seu nível de conhecimento. Legal. Eu também não sei seu nome, telespectadora querida, mas eu vou ainda te dar um conselho meu, tá? De Cláudia. Eu sou perguntadeira. Então, assim, falou uma coisa que eu não entendi, fala, para, doutor, não tô entendendo nada, me explica de novo. Às vezes a gente fica tímida diante do médico, né? Acha que tem... Não, sem timidez. Médico é gente, para começar, tá? Eles só estudaram uma coisa diferente da que você talvez tenha estudado. E pronto, mas é gente. Então, assim, vão perguntar, não entendi nada, me explica direito. Faz assim.
Exato, eu estou usando uma ponte, estava falando dessa parte de economia, eu gosto bastante, estudo bastante. Eu tento correlacionar a parte gestão financeira, gestão em saúde, porque no nosso país, o SUS, tem dois problemas, né? O SUS, ele é brilhante com seus médicos e brilhante no seu atendimento na medicina. Porém, ele é péssimo na sua gestão e a gente sabe os motivos, né? Não adianta a gente ficar batendo sempre na mesma tecla. Então, eu fui atrás do conhecimento, eu fui estudar MBA e tudo mais, e eu trago para os novos estudantes uma ideia de o que acontece na economia e o que acontece na medicina para a gente ver se a gente merge esses dois assuntos, porque a maioria dos estudantes, como é muito conhecimento na faculdade, não tem tempo para estudar nada além disso. Então, isso é muito importante a gente ter uma formação tanto na faculdade, na vida, para, de repente, esse médico que está se formando hoje vai ser um diretor de um hospital público, vai ser um secretário de saúde. Isso daí desperta um pouco de conhecimento e traz um pouquinho de informação. Nosso portal, nosso podcast, YouTube, a gente fala um pouquinho sobre isso também. Muito legal a iniciativa. Próxima pergunta na tela, vamos lá. Boa tarde, meu pai faz tratamento para o coração. Tem problemas de circulação e sangue grosso, mas descobri que ele não tem ido ao médico. Isso pode prejudicar ele e atrapalhar o tratamento? Sim, com certeza. Se ele faz tratamento para afinar o sangue, que são com anticoagulantes, provavelmente já tem alguma condição crônica prévia que deva ser utilizado esses medicamentos. Só que esses medicamentos, eles precisam ser tomados regularmente, não podem pular, eu tomo um dia sim, um dia não, ou fora do seu horário, porque eles têm efeitos específicos, principalmente para aqueles que sofrem de isquemia no coração. O que é isso? É baixa oxigenação. Aqueles que têm estreitamento da coronária, que sofrem um infarto, eles precisam de afinadores do sangue, que são os anticoagulantes. Então, eles precisam sim ser acompanhados regularmente para o médico que está fazendo o tratamento clínico dele. E se ele só usa um remédio para o coração e não está usando anticoagulante, e está sabendo que não está legal a circulação e o sangue, tem que procurar um médico também, né? Exato. Vamos lá, próxima pergunta na tela. Minhas consultas são sempre pelo posto, dificilmente em um hospital grande. Corro menos risco de me contaminar com Covid-19? A contaminação não se dá por hospital maior, hospital menor, clínica ou não. Se dá pelo seu contato social. Você pode ter uma pessoa no ambiente, vamos supor, na rua e se contaminar com ela se a pessoa estiver infectada. Então, não é porque você está indo num postinho ou num hospital de grande porte que você vai ter maior ou menor risco. Nós temos que orientar que o distanciamento social, o uso de máscaras, higienização das mãos, sanitização dos ambientes, isso é a maior prevenção contra a infecção do coronavírus. Perfeito. Próxima pergunta, vamos lá. Gostaria de entender por que os resultados dos exames que fazemos são tão complicados de entender. Tem jeito mais fácil de ler? Isso é fantástico. Eu até tenho um vídeo lá no meu canal do YouTube, Descomplicando a Medicina, que eu traduzo exatamente todos os exames laboratoriais rotineiros. Então, o seu médico pede, por exemplo, o perfil de colesterol. Você vê lá o perfil, todo mundo só vai no valor de referência, tá bom ou tá normal. Mas para que ele pede isso? Às vezes ele não te explica, ele vai saber interpretar, obviamente, mas ele não te explica por que você está pedindo. Por exemplo, exame de sangue. Por que você tem que pedir exame de sangue regularmente? Por que o ideal é fazer de 6 a 1 ano de intervalo? Então, isso daí é muito importante vocês saberem e estarem por dentro para melhorar a sua qualidade de vida. Tanto a alimentação quanto a sua atividade física impacta diretamente nos seus exames laboratoriais. Então, legal. Depois dá para ir lá e assistir esse vídeo completo. Descomplicandoamedicina.com.br. Vai lá, descomplicandoamedicina.com.br. No YouTube, Descomplicando a Medicina, e o Instagram, Dr. Zanata, 2 T's no final, Dr. Zanata, tá bom? Muito obrigada, doutor. Um ótimo final de semana e até a próxima oportunidade. Para todo mundo, para quem está nos ouvindo também. Obrigada. Vamos lá, continua o Vida Melhor. Continuamos aqui no caminho de aprender, aprender e aprender. E como é bom, né?